Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar sobre a nossa disciplina e a aula de hoje é sobre o Excel. A intenção dessa aula é analisar um conjunto de dados que corresponde a depósitos de água mineral distribuídos em 5 cidades, tá? Sem muita demora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa começar a nossa aula. Bem, pessoal, essa tabela ela contém 4 campos: o campo data, o campo produto, o campo vendas e o campo cidade. Os dados dessa tabela, os itens dessa tabela estão dispostos em linhas, certo? Onde a informação de cada fechamento de dia está registrado nesses campos. Na cidade, a gente tem a localização do depósito. Nas vendas, eu tenho o volume de botijões de água vendidos. No produto, eu tenho qual a marca do botijão de água e na data eu tenho o dia que foi feita essa venda, ok? Essas informações, elas vão da linha 2 até a linha 570, como você pode analisar aqui. Eu tenho 5 cidades: Bananeiras, Belém, Borborema, Serraria e Solânia, e tenho 3 produtos: Indaiá, Itacoatiara e Sobrinho. Eu quero fazer uma análise desses produtos em relação ao depósito que a gente tem em cada uma dessas cidades. Então, ao final, eu quero totalizar, eu quero saber o total em cada depósito e quero saber o total de cada produto, ok? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer uso de uma função que se chama soma-se-s. A função soma-se-s, ela é bem simples de entender. Soma-se-s vai fazer a soma, tá, de um intervalo específico. Por exemplo, o de vendas aqui. Esse intervalo ele está na coluna C, da linha 2 até a linha 570. Então, ele é representado pelo seguinte notação: C2, 2 pontos, C570, ok? Esse intervalo vai ser o intervalo que a função CS vai somar. Como eu vou manipular essa fórmula, puxando para a direita e depois arrastando para baixo, eu tenho que fixar esse intervalo com cifrão para que ele não se mova quando eu deslocar a minha fórmula. Os parâmetros a seguir correspondem aos critérios de pesquisa. O primeiro intervalo de pesquisa que eu vou fazer é da cidade. A informação na tabela sobre o depósito está na coluna D, certo? Que também vai de D2 até D570, que é o meu intervalo referente aos dados dos depósitos. Mais uma vez, eu vou selecionar esse intervalo e vou fixá-lo com cifrão. Tudo certo? Quem é que eu quero pesquisar dentro desse intervalo que corresponde às cidades? É justamente a cidade de Bananeiras. Tem um detalhe, pessoal. Quando eu arrastar essa fórmula para baixo, eu quero que passe a ser Belém, Borborema, Serraria, Solânia. Tudo certo? Mas, quando eu arrastar para a direita, eu não quero que essa fórmula modifique a coluna. Então, vai ter um cifrão apenas em F aqui. Ok? Se essa fórmula se encerrasse agora, a gente ia totalizar todos os produtos de Bananeiras. Mas eu não quero, eu quero pesquisar um produto específico, que é justamente Indaiá. Aonde a informação do produto está? Vamos lá, está na coluna B. Então, vamos, B2 até B570.
Mais uma vez, esse intervalo deve ser fixado com o cifrão para que na hora da manipulação ele não se mova. E quem eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar a célula G2, que está correspondendo ao produto Indaiá. Note o seguinte, quando eu arrastar essa fórmula para a direita, eu quero que seja Itacoatiara, Sublime, tudo certo? Então, eu não vou fixar a coluna. Agora, quando eu arrastar para baixo, eu não quero que essa linha se mova. Então, eu tenho que prender a linha, usando o cifrão. Fechando essa fórmula, o que é que a gente tem aqui? A gente deve somar os itens que estão nesse intervalo, que correspondem à cidade de Bananeiras, que foi procurado nesse intervalo daqui, certo? Mas não é só isso. Eu quero também procurar no produto Indaiá. Entendido, pessoal? Então, ó, agora, quando eu der Enter, vai ser somado todos os valores de Bananeiras para o Indaiá. Quando eu arrastar para a direita, Sublime e Itacoatiara estarão calculados também. E agora, quando eu arrastar para baixo, eu tenho toda a minha informação referente a cada produto em cada depósito. Ok? Agora, pessoal, eu vou criar a totalização. A função soma vai pegar esse intervalo daqui, de G3 até G7, que corresponde aos totais de Água Indaiá em Bananeiras, Belém, Borborema, Serraria e Solânia. Quando eu der Enter, aqui a gente vai corresponder ao volume de Indaiá, vendido nesses, o volume total de Indaiá vendido nesses depósitos. Arrastando para a direita, eu tenho o volume de Itacoatiara e eu tenho o volume de Sublime, ok? Da mesma forma, eu vou fazer soma desses intervalos daqui. Desse intervalo daqui, de G3 até I3. Que vai me dar o total, o volume total vendido durante o ano de Bananeiras. De Belém, de Borborema, de Serraria e de Solânia. Ok? Note que tanto esse intervalo quanto esse intervalo dá o total de venda geral, que corresponde à soma de todos os totais de todos os produtos, tá? Nos meus depósitos. Quando eu dou Enter, eu tenho o total geral, que seria a soma de cada coisa dessa. Tudo certo? Agora, pessoal, eu vou selecionar esse grupo que contém os depósitos e contém os meus produtos, as minhas marcas de água mineral. E vou inserir um gráfico de colunas agregadas, certo? Agrupadas. Quando eu faço isso, a gente tem a possibilidade de visualizar o gráfico. Deixa eu puxar ele para cá. Tem a possibilidade de visualizar o gráfico destes dados. Mas para ficar bem mais claro, vamos adicionar os rótulos de dados, tá? Quando a gente faz isso, deixa eu botar aqui o título do gráfico. Volume de vendas 2019. Quando a gente faz isso, a gente tem a possibilidade de analisar bem rapidinho, de forma visual, né, a nossa situação de vendas, né? Diz um velho sábio que um gráfico ele é feito uma piada. Se você tiver que explicar muito, a piada não tem graça, não vale a pena, não. Então, visualmente, a gente já consegue ver quais são os produtos principais de cada depósito desse, né?
Em Borborema, por exemplo, a Itacoatiara é disparado, né? Em Solânia, a Indaiá é que é disparado. Da mesma forma que em Bananeiras e em Belém, sendo que de forma menos expressiva. O único local onde a Sublime está vendendo mais é em Serraria. Então, esse gráfico facilita justamente a análise disso, desse volume de informação, para que a gente promova a venda de determinado produto em um depósito ou outro, certo? Então, essa é a primeira parte da aula que eu queria mostrar para vocês. Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou começar com a segunda parte em instantes. Eu agradeço e espero que você assista à segunda parte da aula, onde vamos falar sobre tabelas dinâmicas.